Olá, bem-vindos a mais uma refeição, a mais um banquete aqui da dieta do Cordeiro, marinado em porções. Marinado em porções, porque sou eu, Marina Maprilha Conruian, autora do livro, que estou compartilhando com vocês, capítulo por capítulo, dessa primeira parte sobre o que Jesus fez, narrado nos quatro evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. E a cada dia temos destacado uma passagem, um acontecimento, uma ação de Jesus. E hoje é essa passagem do pobre rico, né? Como é isso, pobre rico? Quando eu estudei essa passagem, né, na verdade, o título na Bíblia é O Jovem Rico, narrada na minha sequência dos evangelhos em Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18, sempre a base bíblica copiada aqui, ampliada com o ponto de vista de cada narrador, de cada evangelista em um só texto, né? Então você pode fazer a leitura para entender o contexto. Eu realmente fiquei sem saber como ia caber, como eu ia transmitir, né, as muitas revelações e lições extraídas que se aplicam perfeitamente a conceitos que, coincidentemente, tenho visto e revisto, ainda mais nesses dias, nessa minha intensa busca de, semelhante ao personagem de hoje, querer ser perfeita. Não sei você, mas acho que todo mundo no fundo quer, né? A gente pensa que é algo impossível, mas se o Senhor mandou nos ser perfeito, como perfeito é nosso Pai que está no céu, a gente tem que buscar esse alvo, né? Mesmo que a gente só atinja lá na glória, mas a gente tem que buscar. Então, analisando essa passagem, a gente vai tirar três pontos, né? A pergunta, a explicação, a resposta e uma conclusão no final. Então, vamos à pergunta. A cena começa com um jovem rico ou um homem importante na visão de Lucas, que vem correndo em direção a Jesus e de joelho diante dele faz essa pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eis a questão. Em Mateus, a tradução está um pouco diferente. O bom não está ligado ao mestre, mas ao fazer, isto é, que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus, antes de responder propriamente a questão, dá uma explicação necessária sobre este bom mal colocado, tanto aqui como lá, né? No próximo ponto voltaremos nesse assunto. Mas quem faz uma pergunta dessa, presume-se que está preocupado com a vida eterna. Contudo, mediante a reação final deste homem, que por ser jovem deveria ter ainda uma longa expectativa de vida, fica comprovado que as coisas do tempo presente eram mais importantes para ele do que as da era vindoura. Engraçado que, se este homem era considerado importante pelo fato de ser rico, paradoxalmente, foi justamente a importância demasiada das riquezas que o tornou tão pobre e miserável diante do tesouro eterno que ele desprezou. Diante da reação à resposta, esta é o tipo de pergunta que melhor seria não ter sido feita, porque é o tipo de pergunta que já se espera uma resposta favorável e compatível com aquela que já consideramos respondida nas fortalezas do nosso entendimento, e qualquer outra alternativa não correspondente ao gabarito que padronizamos não merece nossa boa nota. Não é assim? Se você ler, examinar a passagem, você vai ver que foi assim mesmo. Mas tem o segundo ponto, que é a explicação. Primeiro, Jesus ressalta que só Deus é bom. Creio que com essa afirmação, Jesus já quis descartar a hipótese dele mesmo querer herdar a vida eterna por se achar ou querer se tornar o bom. Jesus não estava negando que ele era bom, mas estava justamente querendo reforçar a afirmação que ele era bom porque ele era Deus.
Pois só há um que é bom, e este é Deus. Logo, Jesus sendo Deus, Jesus é bom, e sendo bom, ele é Deus. Entendeu, meu jovem? Bom, depois ainda que o bom viesse ligado ao fazer, que farei de bom? Jesus novamente vai ainda além, quando, ao invés de se reportar ao que o homem pudesse fazer de bom, Jesus apresenta a condição de ser perfeito. Não é nem ser bom, é ser perfeito. Li esses dias a frase que diz: o bom é inimigo do excelente. Ou seja, enquanto o homem se preocupava em fazer o que é bom, Jesus dá maior importância ao ser perfeito. Lembrando que essa palavra perfeito é aquela no original teleios, que é mesma coisa, o significado de ser completo, maduro, aquele que atinge o alvo final. Então, dada essa explicação, Jesus dá a resposta, o terceiro ponto nosso aqui. Jesus inicialmente afirma: você sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso está em Marcos 10, 19, se reportando lá, né, ao Êxodo 20. Jesus conhecia o coração daquele jovem. De certo, ele sabia os mandamentos, como ele mesmo concordou, desde a adolescência. Provavelmente desde o seu Bar Mitzvah, aos 13 anos, né? Onde é ensinado toda a lei. Mas não bastava saber e não bastava obedecer só 6 dos 10 mandamentos. A lei exigia a observância de todos os mandamentos. Jesus não citou a idolatria, provavelmente porque sabia que Mamon era um ídolo para o jovem. Não citou a guarda do sábado, talvez porque na sua gananciosa cobiça isso lhe traria prejuízos financeiros. Com esta prévia, ficou notório que a classificação do jovem poderia estar até no nível bom, mas não perfeito. E herdar a vida eterna não é para os bons, é para os perfeitos. Voltando a explicar agora a colocação do perfeito, aqueles que alcançam o alvo final, que é viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, à semelhança de Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor a nós, humilhando-se até a morte, para esta vida de pecado, para ser exaltado em glória na vida eterna. Então, essa é a resposta que a gente também tem para a nossa vida, né? De buscar esse alvo. E nessa dieta do cordeiro é esse o nosso alvo, né? Estar perfeito, perfeitamente alinhados aos pesos e medidas do nosso modelo Jesus. Então, vamos à conclusão. Em Mateus, é o jovem que pergunta: o que me falta ainda? Mas nos outros evangelhos é Jesus que declara: falta-lhe ainda uma coisa. De qualquer maneira, creio que Jesus quer nos levar a reconhecer o que ainda nos falta para sermos completos, perfeitos, maduros. Se uma coisa, se 2 ou 10, quantas forem, é isso que devemos discernir e procurar cobrir esta falta que nos tem deixado apenas no nível bom e não excelente, que tem nos deixado tão pobres e miseráveis quanto ainda consideramos tão importante as nossas riquezas. Que Deus está ocupando o lugar do nosso único Deus. O que Jesus está me pedindo para dar que eu ainda estou preferindo reter? Que valores ainda estão me roubando a alegria da salvação e me fazendo afastar com tristeza da presença do Senhor? Jesus reconheceu como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Até os discípulos, perplexos e admirados, acharam impossível. Foi aí então que Jesus revela a resposta à pergunta com esta explicação-chave. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10, 27. Em outras palavras,
Herdar a vida eterna por méritos humanos é impossível, seja qual for o nível da sua falta ou do seu excesso, da sua bondade ou da sua maldade. Por isso, somente o único Deus, bom e perfeito, é que pode possibilitar a nossa salvação, não pelo que fazemos, nem mesmo pelo que temos, mas pelo que ele fez por nós para sermos salvos. Olha, essa passagem eu creio que ainda tem muitas lições, muitas revelações, que eu convido você a se deter ainda na mesa com o Senhor, examinando, explorando, né? Vendo tudo isso. Cada capítulo, cada passagem tem tantas lições, né? Se você está começando hoje ou perdeu algum anterior, é, inscreva-se no nosso canal, a Dieta do Cordeiro, né? Toca o sininho para que você sempre saiba quando eu postar vídeos novos, são todos os dias, né? Agora ao meio-dia, na hora da refeição, do almoço. E curta aí, né? Põe o seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que também precisa desse alimento, desse discipulado. E vamos lá, reveja os anteriores, tá tudo gravado, disponível no canal, para que a gente cada vez mais, né, alcance esse nosso alvo de voltar a ser a imagem e semelhança do Senhor, ok? Então, esse foi o capítulo 37. Amanhã te espero novamente aqui para juntos compartilharmos, saborearmos o capítulo 38, ok? Até lá, se Deus quiser.